No vídeo de hoje, eu bato um papo com meus queridos amigos Larissa e Jean. Essa conversa foi gravada praticamente no dia em que nos conhecemos, em Lüleburgaz, no interior da Turquia. Eles me contaram um pouco de sua história e como está sendo essa grande aventura de bike pelo mundo. Larissa e Jean, que bom encontrá-los aqui na Turquia. Imagina, cara. Tudo bem que a gente vive num país muito grande e uma certa distância, mas daí se encontrar na Turquia foi um privilégio. Antes da gente falar de viagem, vamos falar de vocês um pouquinho? Então, eu sou Larissa, tenho 33 anos, nasci em Brusque, Santa Catarina e morei minha vida toda lá. E trabalhava com radiologia, sou formada em tecnóloga em radiologia, então estava 13 anos no mesmo hospital trabalhando e sempre tive esse sonho de viajar. Até que eu tive que me decidir e sair do emprego e realizar esse sonho. Coragem, né? E você, Jean? Me fala sobre você. Bom, meu nome é Jean, tenho 35 anos, também nascido na cidade de Brusque. Saí por muito pouco tempo, 6 meses a trabalho no Rio Grande do Sul, mas logo já retornei, não deu muito certo. E saí do emprego como a Larissa também, estava 12 anos na mesma empresa, uma empresa de confecção, uma empresa pequena, mas há 12 anos nela, um vínculo muito forte, como se fosse uma família ali, a gente tinha um convívio muito bom entre os funcionários e largamos o emprego, largamos tudo para viver esse sonho, né? Sou formado em técnico em cervejaria. Quanto tempo vocês estão juntos? 9 anos. 9 anos. Como é que surgiu essa ideia de sair pelo mundo de bicicleta? Bom, a ideia partiu de mim, que eu já tinha essa vontade antes da gente começar a namorar, né? Desde os meus 18 anos ali eu descobri um casal que viajava o mundo de Land Rover, em Santa Catarina. Eu viajava com cachorro, não? Não. O Roy e a Michelle, de São Bento? São Bento do Sul. Em Santa Catarina. Eu vi na época, 2008, por aí. Eu vi na internet, vi eles e eles tinham um site e eu fiquei louca. Assim, eu comecei a ler os diários de bordo. E aquilo nunca tinha visto, assim, né? Não sabia que era possível. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, assim, um dia eu quero fazer isso. Cair na estrada. Só que eu tinha 18, 17 anos, então assim, eu não tinha condições financeiras de fazer isso, não tinha como, né? E sair sem dinheiro, sem condições, assim, eu nunca tive coragem também, né? Sair na louca, assim, eu vou... Então, aquilo nunca saiu da minha cabeça, mas a vida foi passando, né? Estudei, me formei, trabalho... E quando a gente começou a namorar, acho que nos primeiros dias eu já falei pra ele assim, né? Um dia eu quero fazer isso. Então você entrou numa furada enorme, não sabia onde é que você estava entrando, né? Foi um processo, na verdade, porque eu, assim, totalmente fora do mundo, né? De viagem comum, digamos assim, de turismo. E foi um processo que logo no início do primeiro ano de namoro, a gente saiu para acampar, por exemplo, um camping pago, de carro, barraquinha de praia, o basiquinho ali, não sabia nada, nunca tinha acampado na minha vida, é bem leigo, né? E aí foi um processo, a gente foi até que fizemos uma viagem de bis, próximo da nossa cidade, aquilo ali... A gente acampou selvagem, né, a 1000 metros de nível acima do mar, 1008. Um dia muito frio, com uma barraquinha simples, passamos um maior perrengue, mas assim, não tinha estrutura nenhuma assim, de equipamento, era uma coisa emprestada de uma coisa emprestada de outro, uma mochila gigante nas costas, a Lari dirigindo a moto, eu nem pilotava a moto na ocasião. E aí era meio que um encontro de pessoal de moto, assim, aventureiro. E, cara, aquilo ali mordeu nós. E a partir dali a gente passou uns 30 dias, assim, namorando comprar uma moto. E aí onde que a gente
depois que comprou a moto, meio que foi definitivo nesse mundo. E aí... Passaram a viajar de moto. Aí fizemos 2 viagens de moto. A primeira com apenas uma moto até o deserto do Atacama, de Santa Catarina até o deserto do Atacama. Na segunda a gente fez um trajeto até parecido, ia para uns outros lugares ao redor ali, né, do deserto, aí com 2 motos. E até então a nossa ideia era de cair no mundo em moto, sair de moto. E nós já, nesse meio termo, a gente já teve também um processo de digamos assim, de guardar dinheiro, de ir economizando todo mês para um dia chegar a isso. Mas a gente nunca tinha colocado uma data, né? Os anos foram passando e assim, eu sempre curti vários estilos de viagem, não de carro, de moto, de bicicleta. Eu escutava vários podcasts da galera da bike e eu sabia que eu queria viajar o mundo, mas eu não sabia de Tinha quê. um formato. E até que chegou uma hora, eu falei, Gil, a gente tá passando os anos, a gente tá ficando mais velho, ou a gente tem que se decidir, né? E aí ele falou, tá, então vamos começar a se organizar. Então a gente começou a guardar dinheiro. Então a gente ficou uns 5 anos aí guardando dinheiro para isso. Ainda não tinha um roteiro e nem um formato, né? Era a viagem, né? Era a viagem. Nesse meio tempo de guardar dinheiro surgiu a moto. Então a gente, estava apaixonado por moto, vivia viajando de moto, acampando, a gente tinha um grupinho que acampava junto. Mas antes da moto eu tinha comprado uma bicicleta. 2017 acho que eu iria de bicicleta. Aí depois surgiu a moto, esqueci a bicicleta. Foi mais ou menos isso. Pô, a gente tava uns 5 anos já guardando dinheiro, a gente tem que marcar uma data e sair. A gente tinha um dinheiro que dava para viajar ali um certo tempo. E se vendesse o carro, ou vendesse algumas coisas, eu daria mais um dinheiro legal. E aí a gente marcou uma data, então a gente vai sair em 2023. Mas também, de moto, até cogitando comprar uma Kombi, não sabíamos. Fomos ver uma Kombi, fomos ver Sempre gostei de carro 4x4, mas assim, tudo hoje é caro. Então a gente vou comprar uma Kombi, 50 pau numa Kombi. Impressionante, né? Sem nada, ainda tinha que gastar mais ainda de estrutura, aí a gente, mas 50 conto a gente já viaja um bom tempo, né? Talvez com as motos. Até então estavam as motos. E aí eu acho que foi em julho de 2022. Assim, eu dava meus pedalzinhos de final de semana ou um dia à noite, mas assim, bem esporadicamente, subir uma montanha, fazer algo assim, mas bem pouco, às vezes uma vez por mês, nada de estar no mundo da bicicleta, assim, sabe, ou viajar de bicicleta, isso é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. E aí teve um dia que um amigo nosso em comum, ele me convidou para dar uma volta de bicicleta, que era sair da nossa cidade de Brusque até a Serra do Rio do Astro, tudo pelo interior, Pirambeira. E a gente colocou a ideia assim, ela estava junto, a mulher dele na ocasião, a namorada dele, e eu disse, vocês querem ir, vão? Então bom. Mas aí foram só vocês só dois? Nós dois, só nós dois. Eu tinha que trabalhar daí. Então, e eu não aguentava também. E era um feriado assim, a gente pegou de quinta a domingo, nós ia fazer. E ela dava uns 3 meses antes, aí eu comecei a meio que se preparar um pouquinho, preparar uma academia, coisa assim. E só comprei um bagageiro traseiro, a gente usou os sacos tanque mesmo, que a gente usava nas motos, amarrado em cima e tudo meio enjambrado. Aí ele tinha uma panelinha, tinha um fogareiro, eu levei uma coisinha ou outra, mas assim, tudo muito improvisado. E saímos. Cara, aí foi show de bola, a gente acampou todos os dias, pedindo para acampar, acampou em igreja, avisando na polícia que a gente ia dormir no salão da igreja. Foi bem bacana, assim. Fizemos aí, deu 200 e poucos quilômetros em 4 dias, eu acho, uma coisa assim, mas bastante subida. Primeiro dia eu pensei que eu ia cair, né? Mas não, o segundo eu não conheço dia pessoalmente aquela região, mas sei que é um desafio grande. Aí o segundo dia já foi um pouco mais tranquilo, já deu para rodar legal, era uma temperatura amena e aí conseguimos chegar no nosso destino, que aí as duas, a Larissa e a namorada dele, foram resgatar nós, a gente não retornou porque o quinto dia a gente teria que trabalhar.
então não ia dar. E cheguei em casa, assim, eu em casa, louca, fissurada e tal, mas assim, a gente não conversou, que foi bem bacana, foi legal, uma outra visão, totalmente diferente da moto. Subir a Serra do Rio do Rastro de bicicleta, poder parar num guarda-reio, olhar aqueles canyon que eu nem imaginava que aquilo ali era tão profundo, já tinha passado ali de moto, de carro, mas tu não consegue ter uma noção. Bicicleta é um outro ritmo. E aí um vento contra num determinado local da subida, duro. Mas a gente não bateu o martelo assim, dizer, não, eu acho que é a bicicleta. Aí passou um tempo, eu acho que lá por outubro, né, de 2022, voltei do trabalho, a gente chegou os dois, tipo, 7 da noite em casa, tava meio por aqui, tipo assim, trabalho, toda aquela rotina e coisa, aí eu disse pra ela, e por que não de bicicleta, né? Pô, foi tão legal, foi tão massa, por que nós não nos preparar na bicicleta? E aí foi. Aí decidimos na bicicleta, e aí começamos a preparar e comprar as coisas que a gente achava que era importante e logo um tempo depois a gente botou uma data, né? Botou uma data. Mas qual foi a primeira viagem de vocês de bicicleta, juntos, assim, de bicicleta? Essa é a primeira viagem, logo? Sim, porque a gente, ali no final de 2002, a gente decidiu, nós vamos em maio de 2023, nós vamos sair. Marcamos uma data porque senão só vai se enrolando, né? Então a gente avisou a família em fevereiro, até então ninguém sabia, a gente mantinha isso entre nós, assim, né? Porque se tu falar, nossa, é complicado, né? Eu sei bem que... Aí em fevereiro a gente começou a chamar a família um por um, avisar. Até foi legal porque eles nos apoiaram e sabia que a gente tinha esse sonho de viajar, mas não sabia que ia ser tão cedo. Até o momento da conversa, tipo assim, a gente vai fazer isso. Explicou, né, tal, que a gente ia sair em viagem, a gente, né, veio as perguntas, a gente respondeu tudo, estava preparado para responder tudo, né. Até que chegou, tá, e como é que vocês vão? De moto? De moto? Não, vamos de bicicleta. Que? Aí veio o choque, tipo assim, porque é uma região que não... A bicicleta existe no meio, mas é para passeio, mountain bike final de semana. Dia de semana, assim, é muito pouca gente que usa para trabalho, né? Na cidade é muito mais carro e moto, e é uma região de vale, então bastante subidas e descidas, então fica um pouquinho difícil o uso no dia a dia para trabalho, por exemplo. Aí era o choque, mas como eles viram que a gente estava super se preparando, tipo assim, financeiramente, pensamos na nossa volta financeira, pensando em muitos detalhes, eles todos apoiaram, assim, por incrível que pareça, não teve nenhum assim que foi, não, você não pode ir, você, sei lá, você vai morrer, algo muito drástico, assim. E em relação ao roteiro, vocês tinham uma ideia de roteiro? Eu sei que roteiro a gente cria cada dia, né? A gente está vivendo isso aqui agora, né? Mas o ponto de partida, como é que surgiu isso? Nós saímos da nossa cidade e nós, Santa Catarina, então a gente tinha... Nosso objetivo era chegar no Ushuaia, mas a gente também não tinha, assim, um roteiro pronto, a gente tinha uma ideia. Descemos Rio Grande do Sul, Uruguai, e cruzamos de ferro para Buenos Aires. Ali a gente tinha uma ideia de descer pelo oceano ali, né? Buscando o oceano. E ali a gente mudou de ideia. Não, vamos atravessar a Argentina e ir para Mendoza. E assim a gente foi, né? Sabíamos direção ao sul, chegar ao Ushuaia. E dessa viagem do Ushuaia, essa viagem de agora, faz parte desde que vocês saíram ou vocês retornaram para... A ideia não era retornar, mas como foi nossa primeira viagem de bicicleta, nós saímos com o que a gente achava que era importante, de equipamento, a nossa bicicleta, a gente foi aquela que eu tinha em 2017 e era do Jean. Então assim, a gente foi e fomos aprendendo muita coisa. A gente tinha muito equipamento que não fazia sentido para uma viagem longa. Por exemplo, o meu saco de dormir, eu comprei um muito bom, para menos 30. Extremo menos 30, porque eu ia pro Ushuaia, só que ele ocupava um alforje. Um alforje meu grande ocupava. E várias coisinhas assim que, por exemplo, se a gente fosse pegar verão, não
fazia sentido ter aquele saco de dormir. Detalhes que a gente só vai aprender na prática. Só na né? prática. Só no dia a dia. E ocupava muito espaço. Era um alforje de 1 quilo. Eu viajei com um saco de dormir, era um alforje. Era muito inteiro. bom, muito confortável, né? Questão de frio, tudo, mas Aí, é demais. quando chegamos no Ushuaia, a gente aprendeu muito, assim, nesses 6 meses. A gente pensou, cara, tem muita coisa que a gente precisa mudar para continuar a viajar. Eu pensei, vamos voltar pro Brasil, vamos nos organizar, ficar ali 1 mês, já matar a saudade da família, e aí a gente continua. E foi isso que a gente fez. A gente voltou pro Brasil de surpresa, ninguém sabia. Nossa família, os amigos, ninguém sabia. Só a irmã dele. E aí a gente, não, vamos se repaginar, vamos trocar alguns equipamentos que a gente viu que era importante. Nosso fogareiro só deu problema, a gente comprou um baratinho. E só que aí, no lugar de ficar 1 mês, a gente precisou ficar 3 porque eu quebrei um dente. Aí precisei resolver isso e, resumindo, ficamos 3 meses. Só que nesses 3 meses, vamos pra onde? Aí veio a ideia da Europa. A gente nunca tinha vindo pra Europa, foi a primeira vez. E viemos, na cara e na coragem. Isso aí desembarcaram onde aqui na Europa? A gente desembarcou em Berlim. Isso foi quando? Dia 2 de abril de 2024. Vocês chegaram um pouco antes de mim aqui, né? Eu cheguei em maio, 1 mês e pouco. E dali de Berlim vocês já tinham traçado uma rota, pelo menos básica? Tinha uma ideia, assim, né? Por onde queria passar, que seria a Alemanha, uma partezinha ali, já entrar na República Tcheca, aí a Áustria, Eslováquia e ir para a Romênia, Bulgária ali, e chegar aqui em Istambul. Talvez entrar ainda Bósnia, Sérvia, Montenegro, aquilo ali, um pouco da Croácia, de repente fazer um trajeto, mas era sair por cima, Romênia e Bulgária. Mas no decorrer da viagem a gente foi repensando e modificando por causa vamos pelo litoral por causa do calor, não vamos subir, que é só montanha. A estrada vai nos levando, né? Aí conversa com uma pessoa aqui, uma pessoa ali, e aí a gente foi modificando diariamente, assim, quase, semanalmente a nossa rota, né? Nós tínhamos também um objetivo, chegar em Istambul. Então, assim, a primeira meta era Istambul, não importa por onde, sabe? E estamos quase chegando, agora temos que botar outra meta. A gente sempre coloca o ponto de partida e um ponto final para ter um objetivo de chegar, né? Agora por onde? Caminhos, esquerda, direita, tanto faz. E nada melhor do que tu conversar com as pessoas e tu encontra um ciclista que passou, aí eu quero ir por aqui, o que tu acha? Mas olha, por aí é muito complicado, vai pela direita que é muito melhor, tem lago, tem rio, sabe, é mais sossegado, não tem trânsito. Ninguém consegue saber tudo de uma rota, né? E vocês têm trabalhado online? Qual é a ocupação de vocês além de viajar agora? Como é que tem sido? Ou vocês estão focados só na viagem, curtir? Vocês se prepararam para isso, para não pensar em... A gente tem o dinheiro para nos manter por um determinado tempo. E eu sempre acompanhei a viagem dos outros. Eu adorava ver vídeo de viagem do YouTube. Quais são suas referências? Na bike foi o 24 Trips, o Thiago e a Flávia, o Israel, a Carol Emboava, eu escutava os podcasts dela, a Júlia Irata. Mas assim, eu sempre curti todos os estilos, assim, eu adorava ver viagem de motorhome, de mochila, então o Mundo por Terra, né, que foi a primeira inspiração ali. E eu pensei, quando eu fizer a minha viagem eu quero ter documentado também, né? E para mostrar para a família, para os amigos, porque quando a gente viajava de moto, a gente nunca foi muito assim, na internet, postar tudo. A gente batia umas fotos e contava para os amigos. Aconteceu isso, aquilo. Mas eles não faziam nem ideia, sabe? A gente explicando é uma coisa, eles ver vídeo, ver foto é outra. Então, assim, a gente pensou, vamos fazer um YouTube, um canal no YouTube, assim a família e os amigos vê, a gente tem de recordação. E se der certo, é uma coisa que a gente não tem controle, né? Pode ser que dê, pode ser que não dê. E entrar uma graninha, ótimo, a gente pode viajar mais. Se vier, Se tiver algum retorno. E a gente tem um canal no YouTube, é pequeno, mas
estamos documentando tudo e tá ali, tá sendo bem legal. Certo. E vocês têm uma meta de futuro? O que eu quero dizer? Quando eu estou viajando, pedalando, e eu me sinto cansado, então eu tenho a meta final, como você citou, Istambul, eu tenho a minha aqui, que é a Capadócia, e aí eu vou dividindo em algumas metas, né? Hoje eu vou até 50 quilômetros, mas no dia a dia eu tenho até a próxima curva. Não, se eu chegar até aquela curva ali, tá legal. Em relação ao futuro, vocês têm um futuro mais ou menos definido, assim como você se planejou por 5 anos? Uma viagem de tantos anos, você tem alguma noção, ou o seu futuro é amanhã? O que você vai fazer amanhã? Ele está muito próximo. A gente não sabe, assim... Não está muito próximo, não. A gente quer viajar... Não, está muito próximo, porque eu quero dizer, o planejamento está muito mais próximo. Né? Você não tem um planejamento a longo prazo, você tem um planejamento no máximo para a semana que vem. Essa é a pergunta. A gente tem uns sonhos que a gente gostaria de ir, por exemplo, para a Ásia, viajar de bike, né? Vamos ver como vai ser aqui os próximos países, se der a gente quer ir. Mas a volta para o Brasil e para casa não é nada definido, assim. Não tem por exemplo, a gente... nenhuma data. Não, e, por exemplo, emprego, a gente não tem emprego garantido, teremos que começar de novo, né? Ou se descobrir em outra coisa, querer trabalhar em outra coisa, não sei. Então a gente está em aberto, assim, o futuro. Não tem nada planejado. Certo. Histórias da viagem. O que vocês me contam aí de... Ixi, Tem muito. tem muito. Compartilha alguma coisa com a gente. Eu acho que um marco da viagem foi que a gente viajou acompanhado por 3 meses no Ushuaia, ali na Patagônia. A gente viajou conhecemos um cara do País Basco. Começamos a fazer um percurso junto e foi. Ficamos 3 meses viajando junto. Isso eu acho que foi bem legal. E virou um amigo, a gente aprendeu muito com ele, tinha muita experiência na viagem de bike, então a gente deve muito a ele. Mas tem muita história, muitos viajantes, conhecemos, lembra de alguma coisa? Bom, tem algumas histórias, principalmente de pessoas, assim, uma que a gente lembra em Laguna, na Praia do Sol, a gente... Não foi na Praia do Sol, em Jaguaruna. Em Jaguaruna, decidimos entrar, nós nem íamos para Jaguaruna, nós estávamos na rodovia, seguindo a BR-101 e uma semana antes a gente estava na casa de um primo nosso, e uma prima, quer dizer, e a gente viu uma reportagem do Globo Repórter sobre Jaguaruna. Tem ondas gigantes e tal, e quando nós passamos na entrada, eles falaram: por que não nós não entrar aí? Não tem nada a perder, só a entrada e uma saída, então vamos lá. Tinha um camping, então vamos embora. Chegando lá, um camping fechado. Tudo meio deserto, inverno. E aí nós estávamos procurando um lugar para ficar, para passar a noite. E vamos até a igreja, vamos ver se tem alguém lá na igreja. A gente pega e monta a nossa barraca ali do lado, já tinha comida, tinha tudo, então a gente se vira. Chegando lá, a igreja em reforma. E aí, nisso, logo que a gente chegou 2 senhoras, assim. Aí uma perguntou: vocês estão precisando de alguma coisa? A gente está procurando um lugar para passar a noite, montar a nossa barraca e tal, explicando a situação. Aí disse: eu vou ver se pode aqui dentro da igreja. Aí ela entrou, demorou um pouquinho. E nisso a outra senhora ficou. E ela: se não puder aqui, vocês podem ir lá pra casa. Senhorinha, assim, né? Aí a outra vez disse: olha, aqui não pode porque não tem banheiro, tá tudo em reforma. Aí meio complicado. Disse: não tem problema. Não tem problema algum. E a senhora: então vamos lá pra casa. Tá só eu e meu marido em casa. Ele não vai se importar, meus filhos não estão, tem um quarto vago do meu filho que vem lá uma vez ou outra, podemos ir lá. E fomos para lá acompanhando a Dona Maria, caminhando do lado dela, era bem próximo a casa dela da igreja, e nos recebeu assim como se nós fôssemos filhos, já nos acolheu, disse: o quarto aqui é de vocês podem dormir aí essa noite. Afritou batata doce, fez café da tarde, conversa vai, conversa vem. Como velhos amigos, né? A gente de vez em quando manda uma mensagem para ela para ver como é que eles estão.
nos segue no YouTube. E à noite ela saiu, ela e o marido saíram para jogar um bingo. Nós estávamos cansados, então só a gente vai realmente descansar, porque o dia tinha sido longo. Saiu, deixou nós lá na casa dela, como se conhecesse a gente. Dormimos super bem, então foi algo que marcou bastante, entre outras histórias de pessoas também, né? E o que marcou foi por ser uma senhora que não é ela nunca tinha recebido um viajante, assim, então foi ela confiar e levar a gente pra dentro da casa dela, né? E esse tempo fora do Brasil, isso te dá uma visão diferente sobre o Brasil? Sim. Sim, muito diferente. A gente percebeu o quanto é bom o Brasil, porque a gente nunca tinha vindo pra Europa, então a gente só vê as coisas boas de fora, né? E realmente é muito bom, não é ruim. Só que a gente vê o quanto o Brasil é bom, assim, as pessoas são calorosas. Alguns países aqui é um pouco mais frio, assim, né? A comida, a música, tudo, assim. A gente não trocaria, por exemplo, o Brasil para morar, talvez por um tempo e tal, mas não, o Brasil temos os nossos problemas, mas mesmo assim é muito bom. Os outros países que a gente passou também têm problemas, né? A simpatia do brasileiro, facilidade de ajudar o próximo, é muito diferente. A empatia, né? Uma coisa que eu senti é isso. O brasileiro é muito mais empático, né? Ele se coloca mais. Por que pareça, lá a gente vai vivendo isso dia a dia e não percebe. Agora aqui fora, detalhes que certamente um brasileiro vai te dar uma atenção, aqui nem tanto. Né? Então, são muitos detalhes que até o momento, assim, dizer assim, largaria o Brasil e viria morar na Europa? Não, hoje não. E até ontem eu estava pensando, escrevendo sobre isso, cada vez mais está me dando um pouco de uma vontade grande de viajar de bicicleta no Brasil. No Brasil. Apesar de todo mundo tem um lado da insegurança no Brasil, né? Se nós conseguíssemos no Brasil tirar assim com a mão, tirar a insegurança do brasileiro, perfeito, país perfeito. Tem tudo para ser o melhor país do mundo. Que bom. Olha, muito obrigado por me dar esse tempinho aqui em pleno interior da Turquia. E para aqueles que querem acompanhá-los mais de perto, como é que vão encontrá-los? Nós temos o canal do YouTube, que é Lari e Jean pelo Mundo. Lari e Jean pelo Mundo, vai estar na legenda aqui. E o Instagram também, o mesmo nome, a gente posta as fotos lá. Nós que te agradecemos. Obrigado pelo convite. Sucesso. Muito legal te conhecer. Nós. Prazer em te conhecer. Igualmente. Muito bom encontrar um brasileiro na viagem. Fazia que tempo. alívio aí poder conversar, bater esse papo sem precisar de pensar nas palavras. Isso é bom demais. Descontraído, isso, né? Descontraído e com facilidade, né? Porque meses tentando entender o que a pessoa falou. Quando você começa a entender, você muda de país, começa tudo de novo. Bom, depois dessa conversa, nós decidimos seguir juntos até a Capadócia, por cerca de 500 quilômetros. Viajar com esses dois, sem dúvida, foi o melhor trecho da minha viagem. Quer saber como foi? O link está aqui na descrição. Acompanha lá.